Vamos fazer algumas integrais trigonométricas nesse vídeo. Vamos descobrir qual é a antiderivada da tangente, da secante e da cossecante. Então, começando com a integral indefinida ou a antiderivada de tangente de x dx. Bom, a tangente nós sabemos nada mais é do que o seno de x sobre o cosseno de x, dx. E bom, nós temos aqui esse cosseno no denominador e no numerador nós temos a derivada dele. Lembre-se, a derivada do cosseno de x é menos o seno de x. Então, se eu colocar um menos aqui na frente do seno e um menos aqui fora, na verdade, se eu quisesse, eu poderia cancelar esses menos, eles virariam mais. Agora eu tenho a derivada do cosseno de x aqui no numerador. Então, nós podemos usar substituição. Eu posso dizer que u é o cosseno de x. Então, a derivada de u em relação a x é, a derivada do cosseno é menos o seno de x, que é exatamente esse numerador aqui. Então, eu vou ficar com menos a integral indefinida de menos seno de x é du sobre dx. Então, é du sobre dx. E tem esse dx que eu posso colocar aqui no numerador mesmo. Tudo sobre cosseno de x, agora eu vou chamar de u. Então, isso é igual a menos, os dx se cancelam, então menos a integral indefinida de du sobre u, ou se você preferir, você pode escrever assim, menos a integral indefinida de 1 sobre u du. E nós sabemos qual é a antiderivada de 1 sobre u em relação a u. É o logaritmo natural, do módulo de u. E tem esse menos aqui na frente. E lembre-se, o u era o cosseno de x, então é menos o logaritmo natural do módulo do cosseno de x. E claro, como nós temos esse menos 1 aqui na frente do logaritmo natural, eu posso trazer ele aqui em cima como um expoente. Então eu ficaria com o logaritmo natural do cosseno de x elevado na menos 1, ou seja, o recíproco do cosseno, e o recíproco do cosseno é o quê? É a secante. Então é o logaritmo natural da secante, do módulo da secante de x. Certo? O menos 1 aqui em cima, o cosseno de x elevado na menos 1 é a secante de x, e claro, o módulo ali. E você pode pegar a derivada disso e conferir a resposta. E não vamos esquecer, claro, do mais c. Agora vamos fazer a antiderivada de secante de x dx. Para calcular essa integral indefinida, nós vamos usar uma substituição bem inteligente. Vamos dizer que u é igual a secante de x mais a tangente de x. Qual é, então, a derivada de u em relação a x? Bom, a derivada da secante de x, nós sabemos, é a secante de x vezes a tangente de x, mais a derivada de tangente de x, nós sabemos, é secante ao quadrado de x. Nós podemos colocar aqui uma secante em evidência, então ficaria com a derivada de u em relação a x é igual a secante de x vezes, o que sobra? Sobra tangente de x mais secante de x. Agora, o que é tangente de x mais secante de x? Bom, é o próprio u, certo? É o próprio u aqui em cima. Então, nós podemos dizer que du sobre dx é igual a secante de x vezes o próprio u. E se eu quiser isolar a secante de x, eu fico com secante de x é igual, esse u passa dividindo para o outro lado, então fica 1 sobre u vezes du sobre dx. E agora vamos substituir isso, vamos substituir essa secante de x aqui. Então eu vou ficar com a integral indefinida. O que é a secante de x? Bom, é isso aqui nós vimos agora. Então eu vou ficar com secante de x é 1 sobre u vezes du sobre dx. E claro, eu tenho dx aqui. E isso é igual a integral indefinida de 1 sobre u. Os dx se cancelam, sobra o du. Bom, qual é a antiderivada de 1 sobre u em relação a u?
Bom, é o logaritmo natural do módulo de u. Nós temos, na verdade, algo parecido com o que nós tínhamos antes. É o logaritmo natural do módulo de u, e claro, mais c. Agora é só desfazer a substituição. O que era o u? O u era a secante de x mais a tangente de x. Então, vou ficar com o logaritmo natural da secante de x mais a tangente de x, mais c. Na verdade, essa antiderivada aqui envolve um truque, certo? Porque essa não é uma substituição muito óbvia, mas ela funciona. Agora nós podemos calcular a antiderivada da cossecante de x. Qual é a antiderivada da cossecante de x em relação a x? Talvez o seu livro escreva assim cossec x, mas é muito comprido. Vamos usar 3 letras. Bom, nós podemos calcular isso aqui usando uma substituição meio parecida com essa, mas é muito mais fácil perceber o seguinte: o que é a cossecante de x? O próprio nome diz cossecante. É a secante do complemento de x. Então, isso deve ser básico até. A cossecante de x nada mais é do que a secante do complemento de x. Qual é o complemento de x? Bom, é aquilo que falta para chegar no π sobre 2, ou 90 graus. Então, a cossecante de x é, na verdade, a secante de π sobre 2 menos x. Assim como o cosseno é o seno do complemento, a cossecante também é a secante do complemento. Mas eu acho que você já sabia disso, certo? Então, nós podemos dizer que isso é igual à integral indefinida. O que é a cossecante? É a secante de π sobre 2 menos x dx. E agora nós podemos calcular isso usando substituição comum. Eu posso dizer que u é igual a π sobre 2 menos x. E qual é então a derivada de u em relação a x? Bom, a derivada de π sobre 2 é 0, a derivada de menos x é menos 1. E eu posso facilmente achar um lugar para pôr esse menos 1 aqui. Eu posso colocar um menos fora da integral e um menos 1 aqui dentro. Se eu quiser, eles podem se cancelar e volta a ser o que era antes. Então, eu vou ficar com menos a integral indefinida de... O que é o menos 1? Menos 1 é du sobre dx, vezes a secante, π sobre 2 menos x é u, e eu tenho dx. Então, eu fico com menos a integral indefinida de... Os dx se cancelam, secante de u, du. E qual é a antiderivada? Qual é a antiderivada da secante? Bom, nós acabamos de ver, é o logaritmo natural do módulo da secante de u mais tangente de u. E claro, temos o mais c. Certo? Só apliquei a fórmula que nós acabamos de ver da antiderivada da secante de alguma coisa. E claro, temos esse menos aqui na frente. Agora, o que é o u? Bom, eu vou ficar com menos o logaritmo natural de... O que é a secante de u? É a secante de... O u vale π sobre 2 menos x, mais... O que é a tangente de u? É a tangente de u vale π sobre 2 menos x, fecha o módulo, mais c. E aqui que é a etapa final. Isso vai ser igual a menos o logaritmo natural do módulo de... O que é a secante de π sobre 2 menos x? Bom, nós vimos aqui em cima, isso é a cossecante de x. Então, é menos o logaritmo natural da cossecante de x, mais... Agora, o que é a tangente de π sobre 2 menos x? Bom, é a cotangente de x, certo? É a cotangente de x mais c. A cotangente é a mesma lógica. Cotangente é a tangente do complemento do ângulo. Então, a cotangente de x é a mesma coisa que a tangente do complemento de x. E você pode, de fato, verificar isso usando aquelas fórmulas de adição e subtração de ângulos. Você pode verificar diretamente que a tangente de π sobre 2 menos x é igual a cotangente de x. Mas, na verdade, cotangente é literalmente isso, é a tangente do complemento. E um último, que eu vou deixar como exercício, na verdade, é calcular a antiderivada da cotangente de x, dx. Isso, na verdade, nem precisa ser exercício, porque é bem simples. Vamos fazer aqui. Você pode pausar o vídeo e tentar fazer. Isso é a integral indefinida de...
O que é a cotangente de x? É o inverso, é o recíproco, eu prefiro usar essa palavra, da tangente. Então, a tangente é seno sobre cosseno, a cotangente é cosseno de x sobre seno de x, dx. Eu tenho seno no denominador e no numerador eu tenho a derivada dele, a derivada do cosseno. Aliás, a derivada do seno é o cosseno. Então, eu posso dizer que u é igual ao seno de x. Então, du sobre dx é igual ao cosseno de x, a derivada do seno é o cosseno. E aqui eu até já posso direto isolar o du. Se eu multiplicar os dois lados por dx, eu fico com du é igual a cosseno de x dx. Então, isso aqui vai ser igual à integral indefinida de cosseno de x dx é igual a du. Então, é du sobre seno de x é igual a u. Ou, se você preferir, integral indefinida de 1 sobre u du, que nós já sabemos é o logaritmo natural do módulo de u mais c. Não vamos esquecer do mais c. Agora é só desfazer a substituição. O que é o u? O u é o seno de x. Então, isso vai ser o logaritmo natural do seno de x mais c. Era isso por esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Até o próximo.